E aí pessoal, eu sou Aurélio Barros, diretor da Escola de Teatro em Cena. Está começando mais um Guia em Cena. E hoje, partindo ainda dos princípios do livro de Stanislavski, A Preparação do Ator, a gente vai falar sobre a concentração da atenção, quarta parede e outras coisas que você já ouviu falar. Roda a vinheta aí! Então pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a concentração da atenção. Na vida real, nós andamos, sentamos, falamos, olhamos, mas parece que muitas vezes no palco a gente perde todas essas faculdades, né? A gente sente ali a plateia, sente todo mundo ali pertinho da gente, e às vezes a gente pensa, por que estão olhando? E aí às vezes a gente quer também passar para o demonstrativo. E a gente tem que aprender a fazer em público essas coisas de forma natural. Lembrem-se, todos os nossos atos, até os mais simples, que nos são de tal modo familiares na vida cotidiana, eles muitas vezes tornam-se forçados quando a gente surge ali atrás da ribalta, no palco, diante de um público, sei lá, de 1000 pessoas. Por isso que a gente tem que se corrigir e aprender novamente, muitas vezes a andar, nos mover de um lugar para o outro, a sentar ou deitar, fazer tudo em cena. É essencial nós nos educarmos para olharmos, para ver, para escutar isso quando a gente está no palco. Porque, por exemplo, uma língua tagarela, mãos e pés que se movem mecanicamente, eles não substituem um olhar perspicaz, sabe? O olhar de um ator que olha para um objeto e realmente vê, isso vai atrair a atenção do espectador. Mas assim, por exemplo, aquele olhar vago permite que a atenção do espectador ele se desvie do palco, a peça se torne até desinteressante, sabe? Então assim, os objetos da sua atenção interior, eles estão espalhados por toda a extensão dos teus 5 sentidos. O ator em cena, ele vive dentro de si, mesmo dentro ou fora. Ou seja, ele vive uma vida real ou imaginária. Essa vida imaginária, ele vai contribuir com o material para a nossa concentração interior da atenção. E muitas vezes o que dificulta isso é a fragilidade, porque as coisas que elas nos cercam ali em cena, elas necessitam de uma atenção, sabe, bem exercitada. Os objetos interiores, né, que a gente imagina, ele requer sim uma atenção bem maior. Até porque o talento sem trabalho, ela é como se fosse uma matéria-prima sem acabamento, sabe, no seu estado bruto. E aí a gente fala muito sobre a quarta parede, por exemplo, no teatro, né? Que é ali a plateia, e como é que eu vou visualizar, como é que eu vou quebrar essa quarta parede sem estar ali fitando os olhos no público. Então, por exemplo, suponha que a gente esteja olhando para essa parede inexistente, né? Uma parede. Como é que você deve focar? Como você deve focar esse olhar? Você deve focar como se estivesse olhando para a ponta do nariz, por exemplo. Porque aí é como se você estivesse fixando a atenção ali no objeto, essa quarta parede, né? E aí muitas vezes os atores, eles fingem que estão olhando para essa quarta parede imaginária, eles acabam fixando o olhar numa pessoa lá na plateia. Mas aí, gente, o ângulo visual, ele é muito diferente. Como se ele tivesse que olhar um objeto, ele olha numa pessoa, isso é diferente. Né? Então assim, a ideia é que o ator trabalhe com essa concentração, né? E ele fazendo dessa forma, olhando numa pessoa, não dá para enganar a plateia, porque o teu olhar está ali muito presente. Vamos supor, por exemplo, que o personagem tenha que olhar para a linha do horizonte, lá no mar, onde a gente pode observar a vela de uma embarcação. Lembre-se como os seus olhos estarão focados para visualizar. Eles estarão em linhas assim quase paralelas. E você terá que remover mentalmente essa parede, essa quarta parede.
e de encontrar muito além dessa parede um ponto imaginário que você possa fixar essa atenção. E muitas vezes o ator, ele costuma deixar que os olhos focalizem como se eles estivessem ali olhando para uma pessoa na plateia. E quando você aprender a situar um objeto no devido lugar, e quando você compreender essa relação entre visão e distância, aí vai ser menos perigoso você olhar em direção da plateia. Entende? Porque essa visão ela vai ultrapassar os espectadores, vai além dos espectadores, quando você trabalha de forma técnica e precisa. O ator ele deve ser observador, é outro ponto importante. Observador, ele deve se concentrar com todo o seu ser em tudo que lhe chame a atenção, em tudo que for necessário. O ator ele deve olhar para um objeto, sabe, de forma penetrante, de forma que ele venha acreditar, que ele venha desenhar isso. Porque se não for assim, não haverá relação nenhuma, entendeu? Com a vida, como a gente vê na vida realmente, quando algo nos chama a atenção, né? Então assim, há pessoas que elas não têm essa concentração, que elas se dispersam com muita facilidade, né? E muitas vezes a gente percebe que as pessoas observadoras elas são mais detalhistas e outros deixam escapar, não conseguem desenvolver, né, esse poder de observação nem para de repente proteger aquilo que lhe interessa, né? Então assim, com essas pessoas geralmente é mais difícil, que tem problema assim de atenção, né? Porque trazer para o teatro, né, isso tem que ser muito bem trabalhado. As pessoas muitas vezes elas não são detalhistas, elas não conseguem observar um aspecto no olhar, um tom de voz, a fim de entender o que? O estado de espírito do personagem, que isso é a questão da escuta, né? Então assim, muitas vezes não há essa compreensão, né, de realmente entender aquilo que a gente está ouvindo, que a gente está observando em cena, né? Então assim, o trabalho criador do ator, ele passa por essa observação. O ator, que é um ser observador, ele consegue observar tudo, e essa é uma prática que a gente tem que ter na vida. O ator, ele é um ser observador, né? Acerca da atenção, né, exige muito trabalho quando o ator não tem. Exige tempo, exige vontade de viver e também exercícios, né, sistemáticos. Então assim, a gente sempre fala dessa questão do ator observador, né, e a gente vai falar muito mais sobre essa questão nos nossos próximos capítulos aqui, nas nossas próximas conversas sobre Stanislavski. Então assim, se você gostou do vídeo, eu peço que você se inscreva aí, que você possa ativar aí também esse sininho das notificações, para que você possa receber mais informações e a gente possa realmente estar contribuindo aqui para essa troca de saberes, ok? Então, obrigado, eu aguardo você no nosso próximo encontro.